Nessa segunda parte da introdução do curso básico de Teologia Universitária, eu gostaria de responder 3 perguntas acerca do conhecimento teológico universitário. A primeira pergunta é: o que é teologia universitária? A segunda pergunta é: o que estuda a teologia universitária? E a terceira pergunta é: por que estudar teologia universitária? Quais são os motivos? Em toda introdução de conhecimento, em toda iniciativa em busca do saber, a gente começa por perguntas. Então, esta segunda parte da introdução irá responder estas perguntas. A primeira pergunta é: o que é teologia universitária? Bem, a teologia universitária ela é a área do conhecimento teológico que foca na área externa do cristianismo, que foca no ambiente externo, no mundo, na história, na área intelectual. Ela tem 3 focos. A teologia universitária ela foca na preparação dos estudantes cristãos para o ingresso na universidade, para que os cristãos ingressem na universidade cientes do mundo, cientes do ambiente, às vezes e muitas vezes hostil, que se tornou um ambiente acadêmico que vem sendo poluído nos últimos 2 séculos. Então, o primeiro foco é que o cristão esteja preparado. Então, você que está assistindo a aula, ouvindo esse áudio, e fizer o curso e ingressar na faculdade, você terá a noção, terá a ciência do ambiente, em muitos casos, hostil, que se tornou a universidade no que tange ao cristão. Ela tem sido poluída por ideias progressistas, marxistas, nihilistas, relativistas e etc. Em muitos ambientes, em muitas academias, em muitas universidades, dependendo do curso, principalmente na área de humanas e ciências sociais, filosofia, há um ambiente extremamente hostil ao cristão. Então, quando o cristão ele ingressa na universidade, ele ingressa em um ambiente que é praticamente anticristão. Em alguns casos, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes é assim, e ele começa a ser atingido por ideologias. Uma repetição de ideias que criticam a, entre aspas, moral judaico-cristã. Então, tudo que há de ruim na sociedade hoje, principalmente na área de ciências humanas, ciências sociais e todas as ideias voltadas para a sociedade hoje, elas tentam impor ou tentam imputar a moral judaico-cristã todos os males da sociedade. É um ambiente hostil, a igreja, a religião, ela é bastante criticada e bastante confrontada em alguns cursos, em algumas faculdades e em algumas áreas. Mesmo que você não faça ciências humanas, ciências sociais ou filosofia e outros cursos, mas você terá que pagar algumas cadeiras. Então, o ambiente universitário dos últimos séculos, em sua maioria, ele tem se tornado anticristão, ele tem se tornado hostil, inóspito, para nós cristãos. A gente ingressa na universidade e passa a ter contato com ideologias que nos confrontam, que nos encurralam. E o primeiro foco da teologia universitária é este: preparar os estudantes cristãos para uma vida intelectual, para uma vida acadêmica. Então você entrará na faculdade com a noção do que é o progressismo, do que é o nihilismo, o marxismo, para que você não tenha essa dificuldade que eu, por exemplo, tive no início do curso de matemática. Mesmo sendo matemática, eu tive que pagar algumas cadeiras de outros cursos, de outras áreas, e eu não tive essa preparação que eu estou tentando dispor às pessoas. É por isso que eu passo a ter a noção da necessidade a partir da minha experiência e de muitos outros que eu vi. Muitos jovens ingressam na faculdade, são levados por ideais progressistas, marxistas, revolucionários, nihilistas, relativistas e etc. e passam a se tornar anticristãos, se desviam da fé, se afastam do cristianismo, porque as ideias que povoam o imaginário do homem moderno, elas são, em sua maioria, anticristãs. Elas são descendências do iluminismo. O iluminismo havia a crítica da razão se sobrepor à fé, ou seja, a necessidade da razão se sobrepor à fé, a ciência se sobrepor à religião,
Inclusive, há uma frase que diz que só haveria liberdade quando o último padre fosse enforcado nas tripas do último rei, ou o contrário, não sei se eu me enganei, mas é uma coisa parecida, né? Então, os iluministas, eles criticavam bastante a religião, inclusive surge a ideia de um Estado laico, que por si não é ruim, mas que há um exagero. Então, o primeiro foco da teologia universitária é preparar o estudante cristão para ingressar na universidade, que ele ingresse com a ciência de que pode haver hostilidade, e na maioria das vezes existe, que ele entenda de onde vem a hostilidade, de onde vem a repulsa da academia ao cristianismo. Vem do progressismo, vem do marxismo, vem do relativismo, vem dos ideais revolucionários que afluem na sociedade ocidental nos últimos séculos. O segundo foco da teologia universitária é a defesa da fé. Então, existem muitas ideias como, por exemplo, existe uma mentira que é disseminada que Constantino fundou o cristianismo. Outros dizem que o cristianismo matou milhões e etc. E são muitas ideias que são povoadas sobre a existência de Deus. Se Deus é bom, o mal não devia existir, né? E se Deus criou o universo, que criou Deus, todas essas ideias ou afirmações ou dúvidas, elas confrontam o cristianismo, e a teologia universitária ela emerge num ambiente teológico para trazer as respostas, para combater, para confrontar, para embater, para debater. A teologia universitária ela tem o foco de defender a fé cristã. Então, se alguém pergunta de lá, a gente responde daqui. Se alguém diz que Constantino fundou o cristianismo de lá, a gente responde daqui, os analfabetos funcionais que tentam distorcer a história. Por quê? Porque Constantino ele nasceu 3 séculos depois do cristianismo. Não tem como ele fundar a fé cristã. Não adianta você dizer que o cristianismo, ou alguém dizer que o cristianismo matou mais do que isso ou aquilo, que não foi. Os adeptos do ateísmo mataram mais do que os cristãos. Basta você ver a história da Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung, a história da Revolução Russa, com Vladimir Lenin e Joseph Stalin, Fidel Castro em Cuba, e etc. Então, os cristãos não são os exterminadores do mundo, não são os genocidas, como são pregados por algumas ideologias. Então, o segundo foco da teologia universitária é combater, é defender a fé em todos os ambientes. O primeiro foco é preparar o estudante cristão para o ingresso na universidade. O segundo é defender a fé de um combate frontal com todas as ideologias, o ateísmo, o niilismo, o progressismo, o marxismo, o relativismo e etc. São várias, inclusive até o próprio islamismo que vem avançando na Europa. A teologia universitária ela propõe uma cruzada cultural, né? um confronto com o islamismo no âmbito cultural. Não é nada físico, não é nada de bélico. A gente não pode retroceder na história e nos tornarmos fundamentalistas, mas a gente deve sim buscar um embate cultural, um avanço intelectual para retomarmos a Europa, para recristianizarmos a Europa, para levarmos a fé de volta à Europa e não permitirmos que esse sistema satânico arranque a fé dos americanos, dos brasileiros, de nossos amigos sul-americanos ou latino-americanos, que a fé cristã sobreviva, que a centelha que ainda brilha no Ocidente não seja apagada. A teologia universitária ela tem o foco, primeiro, de preparar o estudante cristão para o ingresso na universidade, segundo, de defender a fé em todos os âmbitos, em todos os campos do saber, voltado para a área externa, e terceiro, ela tem o foco de preparar, de formar intelectuais, cientistas, filósofos, escritores, pensadores, pessoas que influenciem a sociedade, pessoas que influenciem pessoas que consigam, de forma brilhante, não só defender o cristianismo, como alavancar a sociedade como um todo, beneficiar a todos. Sendo cristãos, é disseminado a ideia de que para você ser um filósofo, você ser um cientista, você tem que ser um ateu. E isso é mentira. A gente vai estudar, por exemplo, em Legados e Irmandade, a gente vai estudar a obra dos cristãos, a biografia de grandes cristãos, e vamos entender que a maioria das grandes obras científicas foram protagonizadas por cristãos como Isaac Newton, Galileu Galilei, Johann Kepler, Blaise Pascal, René Descartes, Francis Bacon, Thomas Edison, Louis Pasteur e etc. São muitos nomes que a gente vai estudar. Então, o terceiro objetivo da teologia universitária é preparar apologistas.
preparar pessoas com conhecimento de mundo, de história, de ciência, de filosofia, pessoas com argumento, com inteligência suficiente para influenciar a cultura, para produzir livros, para produzir filmes, para produzir obras literárias ou artísticas que enriqueçam não só a cultura cristã, como a cultura social como um todo. O primeiro foco da teologia universitária é preparar o estudante cristão para o ingresso na universidade. O segundo foco é defender a fé em todos os âmbitos e campos do saber. O terceiro foco é preparar, formar apologistas, intelectuais, pessoas que se debrucem sobre os livros, que estejam interessados no saber, que busquem levar o conhecimento, tanto cristão quanto secular, às pessoas de uma forma equilibrada, de uma forma sábia e não de uma forma militante, de uma forma poluída, de uma forma distorcida, como está sendo levado nas universidades hoje pelos ideais progressistas, marxistas, nihilistas e toda essa coja, essas sandices, essas doenças mentais que têm tomado a sociedade moderna. A teologia universitária ela é o campo do saber voltado para o ambiente externo, voltado para o conhecimento secular, para o mundo, para a história, para a ciência, para a filosofia, que busca preparar o estudante cristão para o ingresso na universidade, defender a fé cristã em todos os campos do saber e preparar e formar pessoas para se destacarem no cenário nacional e internacional, defendendo a fé, trazendo cultura cristã e secular, enriquecendo o nosso acervo, enriquecendo a nossa cultura, sem deixar de ser cristão. Amém? A segunda pergunta é: o que estuda a teologia universitária? Bem, a teologia universitária ela estuda tudo aquilo que a igreja não ensina. Ela estuda tudo aquilo que nós cristãos não estamos tendo acesso na igreja. É por isso que surge a teologia universitária e por isso esse nome, teologia universitária. Ela não estuda o que a teologia comum ou convencional ensina. Nós não estudamos doutrina, nós não estudamos a fé no âmbito da igreja, o pecado, o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Isto está patente ao campo da teologia convencional. A gente não vai debater aqui se Moisés entrou ou não entrou na Terra Prometida. A gente não vai debater onde está a Arca da Aliança. A gente não debate questões bíblicas, questões doutrinárias, questões de costume. A teologia universitária ela estuda a sociedade, ela estuda o mundo, ela estuda a história, ela estuda a filosofia, ela estuda as ideologias, ela estuda os argumentos, as críticas, as mentiras disseminadas pelos anticristãos, ela estuda a arte do debate e etc. Tudo aquilo que está voltado para o âmbito secular, para a universidade, para o ambiente intelectual, para a academia. A teologia universitária ela não vai nem criticar nem defender nenhuma doutrina. Portanto, e por isso, ela está disponível a todos os ramos do conhecimento e do cristianismo. Então, por exemplo, o cristão ortodoxo, o cristão luterano, o cristão calvinista, o cristão católico, o cristão assembleiano, adventista, presbiteriano, todos os ramos do conhecimento, eles podem e devem estudar teologia universitária, todos os ramos do cristianismo podem e devem estudar teologia universitária, porque a teologia universitária ela foca no cristianismo como um todo. Então a gente defende a fé em Cristo e a fé em Deus. A gente defende a religião cristã como um todo. A gente não entra nas especificidades da doutrina. A gente não critica, não defende, a gente não comenta a doutrina. A gente foca no mundo exterior. O cristianismo vem sendo destruído, o cristianismo vem sendo avassalado, vem sendo deteriorado, ele vem sendo varrido da terra e a teologia universitária foca nisso. A gente vai ver a fonte das ideias revolucionárias, a gente vai ver o nascimento das revoluções e vai procurar se contrapor, se preparar para defender o cristianismo. A teologia universitária, ela estuda ideologias, conhecimento científico e tudo aquilo que está voltado para o ambiente externo. A gente não estuda doutrina, não estuda nada do que a teologia convencional ou do que a igreja ensina. Então, se você aprender uma coisa na sua igreja, você não vai desaprender aqui porque a gente não vai estudar. A gente vai estudar o externo. Você vai aprender a defender a fé. Você vai estar preparado para ingressar na universidade, você estará preparado para ser um grande intelectual, para ser um grande estudante, um estudioso, defendendo a fé cristã, sem deixar de ser cristão. Este é o nosso foco, este é o nosso dever, esta é a nossa missão, é isto que a teologia universitária
estuda. Então a gente vai pegar a ciência, a gente vai pegar as teorias filosóficas, as ideologias como marxismo, niilismo, progressismo, ateísmo, anticristianismo, relativismo e todas as demais sandices e doenças mentais da sociedade moderna, vai estudar e aprender a rebater, aprender a debater, aprender a combater estas ideologias. Então toda pergunta que for feita de lá, a gente aprende a rebater daqui, estudando teologia universitária. Toda e qualquer mentira é estudada e rebatida. Então, por que nós vamos estudar o marxismo? Para aprender a refutar. Por que nós vamos aprender o niilismo, progressismo, relativismo? Para aprender a refutar e a combater. Então, a teologia universitária ela estuda essas coisas, voltada para um ambiente externo. Ela não estuda, eu repito, eu enfatizo mais uma vez, ela não estuda o que a igreja ensina, ou o que a igreja deixa de ensinar no âmbito da doutrina. A gente estuda o que a igreja não ensina no âmbito da apologética, da defesa da fé. É uma área que está carente, necessitada, e é por isso que a teologia universitária surge. Se já houvesse esse trabalho, eu não iria me esforçar para executá-lo, pois já havia. Então a teologia universitária ela surge com um ambiente de defender a fé, de defender a igreja na América e de reconquistar a fé do povo europeu, de uma cruzada cultural realmente. Então a terceira pergunta agora, por que estudar teologia universitária? Por quê? O que me motivaria a estudar teologia universitária? Muito bem, defender a fé, ser movido pelo espírito missionário que há em nós, de defender a igreja cristã que está sucumbindo diante do mundo moderno e do ideário do novo homem, ser um grande apologista, ser um grande defensor do cristianismo, né? E dar algum sentido ao seu conhecimento. Hoje, as pessoas resumem todo o conhecimento ao mercado de trabalho, e é uma posição da sociedade moderna que eu critico bastante. O mercado de trabalho ele é necessário, ele é uma coisa importante, é bom que nós nos preparamos para ele, é bom que nós tenhamos uma profissão boa, que nós tenhamos um salário bom, que nós tenhamos uma casa, um carro, a estabilidade financeira. Eu não sou contra isso. Eu sou contra a mediocridade das pessoas que resumem o conhecimento a apenas isso. Então as pessoas só estudam para poder ter um emprego. Isto é uma mediocridade sem tamanho. A gente tem que aprender a amar o conhecimento, e o dever de estudar teologia universitária para nós cristãos é podermos fazer parte do exército e do corpo de reconstrutores, de pessoas que irão reconstruir a cultura ocidental e, portanto, o cristianismo, que é a fonte perene, inesgotável da moral, dos valores, da nossa cultura, dos nossos costumes, dos nossos hábitos. O cristianismo é a raiz, é o âmago, é a força, é a energia do Ocidente, e ele está sendo destruído. O Ocidente está sendo descristianizado. A Europa já foi varrida por ideologias imundas, nefastas, doentias, que povoam o imaginário da sociedade e que arrancam da sociedade a fé em Deus, a fé em Cristo, a busca pela presença de Deus. Então, por que estudar a teologia universitária? Para defender a fé, para estarmos aptos para dar resposta a toda e qualquer pergunta relativa à fé em Cristo, para rebatermos toda e qualquer mentira que atinge o cristianismo, para podermos estar prontos, aptos, preparados para uma vida apologética, para que possamos sim nos desenvolver no mercado de trabalho, mas também numa vida intelectual e espiritual, para que tenhamos equilíbrio em espírito e intelecto. Então, por que estudar teologia universitária? Para reerguermos a cultura ocidental, para refortalecermos a fé em Cristo que vem sendo dilacerada na alta cultura, no âmbito intelectual. É basicamente isso, né? Na próxima parte da primeira aula, eu irei apresentar as 9 matérias distintas da teologia universitária. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.